seja física ou digital, em Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Amém? Mateus capítulo 6, verso 25. As preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Feche os teus olhos, curve a sua fronte. Senhor meu Deus, que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa falar aqui em corações que estão necessitados da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa encontrar aqui, Santo Espírito, corações abertos, corações arados, terra fértil e preparada para a boa semente. Que essa boa semente venha germinar, venha crescer e frutificar. Sim, Deus, fala em nossos corações, conforme a Tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. As preocupações. Quem não tem preocupações hoje em dia, né? As ansiedades, o medo do porvir, o medo do futuro. Quem não tem preocupação? É inevitável que alguém aqui levante a mão e diga, eu não tenho preocupação, a não ser o Rafinha, né? Criança. Mas todos nós carregamos certo tipo de preocupação ou, em algum nível, carregamos a ansiedade dentro de nós. Aqui o texto ele não fala de maneira específica da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizado, né? O TAG. O texto não trata sobre essa ansiedade, que sim, essa deve ser tratada com ter o acompanhamento médico, com os medicamentos, enfim. Mas Jesus aqui traz uma ansiedade que a raiz é uma fé pequena, que a raiz está atrelada à insegurança de uma futura possibilidade de uma necessidade.
Jesus ele veio falando aqui sobre comer, sobre beber e se vestir. 3 preocupações, sim, digo que subsistencial para um ser humano, né? Comer, beber e se vestir. E hoje nós temos essas preocupações de certo modo, ou temos preocupações diferentes dessas citadas, mas que colocam em xeque, muitas das vezes, a nossa fé. Muitas das vezes, nós, no nosso próprio entendimento ou pensamento, queremos planejar o futuro ou queremos controlar, de certa forma, o futuro, pensando em várias situações que às vezes nos vêm como uma adversidade, e aí vem a ansiedade, e aí nós ficamos pensando lá no futuro, mas como que eu vou resolver? E aí nós ficamos igual, não sei se todos conhecem, o Doutor Estranho do filme da Marvel, né? Nos Vingadores Ultimato, né? O Doutor Estranho é aquele que consulta o futuro em várias 14.000 probabilidades e uma dá certo. A gente fica quase assim. Só que a gente fica tentando entender, procurando a solução para o nosso futuro, e às vezes a gente pensa, não, só tem uma possibilidade para dar certo. Só que nós temos um Pai. E nós não precisamos nos preocupar hoje, sendo que já tem alguém no nosso futuro. Aleluias? Nós vivemos um mundo hoje de ansiedade. O mal do mundo hoje, a doença do século, é a ansiedade. É a síndrome do pensamento acelerado. Você está no hoje, mas você já está vivendo o amanhã, já está vivendo o mês que vem, já está vivendo o final do ano, e aí já está com pensamento no início do ano, e isso nos fadiga, isso nos cansa, isso nos esgota, isso é um dreno que consome os nossos pensamentos e muitas das vezes a nossa produtividade durante o dia. A palavra do Senhor vem dizer em Salmos 94, 19, multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. É inevitável que não passemos por ansiedade, por preocupações. Todos nós temos preocupações, irmãos. Todos nós passamos por momentos que às vezes nós imaginamos não ter saída, imaginamos que vamos passar por necessidade, fazemos os cálculos, lançamos lá na planilha e pensamos, o mês que vem não vai fechar a conta, o mês que vem vai faltar. E aí a gente já começa, cuidado, não gasta tanto. Sim, temos que ter essa responsabilidade. No entanto, muitas das vezes nós nos preocupamos demais com coisas que não estão no nosso controle. E na nossa inquietação, na nossa ansiedade que abate a alma, que abate o nosso coração, nós muitas das vezes tentamos pegar as rédeas das nossas vidas e queremos controlá-la. Queremos guiar os nossos passos, queremos escolher o caminho que faz sentido e tem lógica para mim. Eu pensei de todas as formas e essa é a solução, essa é a resolução que eu encontrei para resolver o meu problema. No entanto, não é assim que vamos resolver, não é assim que vamos conseguir descansar em Deus. Nós podemos traçar
mil e uma alternativas para chegar na resolução de um conflito. No entanto, quando entendemos que Deus que rege a nossa vida, e quando nós entendemos que nós devemos entregar as rédeas da nossa vida a Ele, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. Em Salmos 55, 22, a palavra do Senhor diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5, verso 7. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. No entanto, quantas pessoas, ou muitas das vezes, eu vou me incluir nisso, quantas vezes nós carregamos o fardo de ter que pensar no futuro tentando resolver um problema? Quantas vezes nós confiamos no nosso próprio conhecimento ou no nosso raciocínio lógico? Quantas vezes nós confiamos no nosso conhecimento, seja em faculdade ou no trabalho? Quantas vezes confiamos em nós mesmos? Quantas vezes carregamos esse duro fardo de pensar na solução e ter que dar certo, e tem que dar certo, quando devemos simplesmente lançar aquele que rege a nossa vida. Lance sobre ele, lance sobre os braços de Jesus. Muitas das vezes nós nos machucamos tentando segurar as rédeas das nossas vidas. No entanto, as rédeas, aquilo que rege a nossa vida, aquilo que controla a nossa vida, deve surgir de Deus e não de nós mesmos ou daquilo que pensamos que é o melhor para nós. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Lançar mão, muitas das vezes não, majoritariamente é abrir mão. E é difícil. Não tem aquele que, não é fácil, realmente. É fácil eu abrir mão, está na mão de Deus e Ele resolve. Aqui eu não estou dizendo que você tenha que ser negligente, porque a soberania de Deus trabalha juntamente com a responsabilidade humana. Mas devemos lançar sobre Deus as nossas preocupações e aquilo que muitas das vezes tem nos tirado o sono. Lance sobre Jesus. Não carregue um fardo que você não necessita de carregar. Lance sobre Jesus. Amém? Em Filipenses, vamos passeando aqui pela Bíblia, com versículos correlatos com a passagem que nós lemos. Aleluias. Em Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Outra vez, uma ordenança, uma ordem. Não fique preocupados por coisa alguma. Antes, sejam conhecido o pedido de vocês diante de Deus. De qualquer maneira, não. Com oração, com súplica, com piedade e com ações de graça, ou seja, com gratidão ao Senhor. Sabe, muitas das vezes, quando nos advém um problema, uma adversidade, nós perdemos tempo pensando nela em vez de simplesmente apresentar para Deus os nossos pedidos. Transforme a sua ansiedade em pedidos de oração. Transforme as ansiedades de vocês, a ansiedade do cotidiano e das coisas ordinárias, das coisas comuns da vida, transforme em oração, apresentando a Deus.
Apresente a sua ansiedade em forma de oração a Deus. Deus, eu cansei. Deus, eu não consigo. É reconhecer que a nossa pequenez e a nossa fragilidade. E colocar na mão daquele que é soberano e que tudo pode. Com oração, súplica e ações de graça, sejam conhecidos os seus pedidos diante de Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí resolvemos colocar e descansar no Senhor. Resolvemos fazer como as aves do céu e as flores. Resolvemos descansar. Martinho Lutero, a respeito desse sermão, ele diz que as aves e as flores, elas são grandes professores e mestres para que nós aprendamos a confiar e não nos preocupar. Você já ouviu, assim, já pensou, já viu em algum passarinho no final da tarde pensando, o que eu vou comer amanhã? Só, nem de desenho animado, né? Eles não se preocupam, porque eles sabem que o amanhã, o seu Criador proverá. Amanhã, aquele que me criou vai prover em minha necessidade. Em Salmos fala que a natureza, ela proclama a glória de Deus. Quando Jesus ele fala acerca das aves, ele está falando do comer e do beber. O pássaro ele não planta, ele não semeia, ele não colhe, ele não ajunta em celeiros. No entanto, ele entende que o Criador dele cuidará dele e sustentará. Os lírios do campo, ele floresce e é lindo o florescer dos lírios no campo, a qual Jesus se refere. Era um tapete multicolorido, diversas cores de lírios e uma coisa maravilhosa. No entanto, o lírio ele não trabalha, ele não tece, ele não costura as suas próprias pétalas. O Criador fez. No entanto, do mesmo modo que hoje o lírio ele brilha com resplendor, mais do que qualquer roupa que Salomão já tenha vestido em toda a sua glória, esse mesmo lírio no dia seguinte ele se seca e é usado no forno. Mas o lírio, ele entende que na época de florescer, na primavera, Deus proverá as suas pétalas. Nós precisamos entender que entregando a Deus as nossas preocupações, nós fugimos da lógica humana. E aí, quando nós entregamos tudo a Deus, nós vamos desfrutar da paz que cita Paulo no verso 7, em Filipenses capítulo 4, a paz que excede todo o entendimento. E aí você está passando por luta, por tribulações, estamos louvando a Deus. Às vezes na prisão, estamos louvando a Deus. E aí o carcereiro pergunta, né, uma conjectura, por que esses homens que foram açoitados estão louvando? A paz que excede o entendimento. As pessoas não entendem, mas o que nós estamos desfrutando é uma paz celeste, uma paz concedida por Deus. Não tem lógica humana. Muitas das vezes passamos por situações de dificuldade, de tribulação, e estamos glorificando, e as pessoas do lado externo não vê solução, não vê saída, e não vê uma luz
no fim do túnel, mas estamos louvando porque a paz que está em nós excede o entendimento humano, e estamos desfrutando daquilo que Deus prometeu: cuidar dos seus filhos. No verso 8 de Filipenses: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Quando nós decidimos ocupar os nossos pensamentos com aquilo que vai trazer frutos, nós mudamos os nossos pensamentos. E quando ocupamos, pensa, irmão, se você tirar só um dia para pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pensa. Um autoexame. Se tirarmos e trabalharmos isso, mas não, muitas das vezes o ser humano, ele tende a focar mais nos problemas do que nas soluções. A ansiedade, e estudos revelam que de 75% a 95% das preocupações de uma pessoa ansiosa que pensa lá no futuro, de 75% a 95% das coisas não acontece. Simplesmente não acontece. Mas as pessoas insistem, vou me incluir, nós insistimos em pensar muitas das vezes naquilo que não é a solução, naquilo que não traz resolução de problema. Mas apóstolo Paulo, ele nos orienta: tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí nós vamos entender que quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos os nossos sentimentos. E quando mudamos os nossos sentimentos, nós mudamos o comportamento. E aí nós passamos a entender e a exercer a gratidão. Nós passamos a deixar de olhar pelo aspecto negativo, pelo aspecto, muitas das vezes, das situações pejorativas, e vamos entendendo as situações de um modo diferente. Aqui no verso 7, quando eu li: a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós mudamos o pensamento, e através da mudança de pensamento, mudamos os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, e o nosso comportamento, Jesus, ele põe sentinelas em nossa mente, que é a razão, e sentinelas em nosso coração, que é a emoção, e guarda-os, para que nada venha tentar minar, venha tentar diminuir a nossa fé em Cristo Jesus. Já estou acabando. As pessoas que passaram por ansiedade na Bíblia, temos Davi. Tamanha perseguição, com tantas perseguições, Davi em seus salmos expressa angústia profunda, medo e ansiedade. No entanto, Davi, ele consegue, em meio a tudo isso, confiar naquele que viu ele lá no pasto. Elias, com medo de Jezabel, teve um colapso emocional,
e pediu a morte. Só que Jesus, em uma brisa suave, falou com Elias. Marta, ansiosa e afadigada com o cotidiano, o que eu tenho que fazer, ela perdia tempos à mesa com Jesus, pelas ansiedades e pelo afadigamento. E Jesus também. Jesus passou no Getsemane por grande medo, ansiedade, temor. No verso 7, em Mateus, no capítulo 26, verso 38, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava também suscetível a esses sentimentos. No entanto, Jesus, ele ora ao Pai. Por isso que é bom apresentar os seus pedidos, façam conhecidos os seus pedidos diante de Deus. E Jesus apresenta a sua oração diante de Deus. Passa de mim esse cálice, Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali Jesus, ele tem um fenômeno fisiológico chamado hematidrose, que é o suar sangue, de tamanho medo e ansiedade, e sentimento de tristeza, enfim. Mas convinha que ele tomasse do cálice da ira de Deus, algo que estava destinado a nós. E ele passou, tomou, toda a ira de Deus foi derramada sobre ele, para que hoje pudéssemos ter vida e gozar dessa paz que excede todo entendimento. Aleluias. É inevitável, irmão, que o dia mau chegue, é inevitável. Continuando em Filipenses, capítulo 4, verso 13, Paulo, ele vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E se a necessidade chegar? Eu preguei que Jesus, ele vai suprir os seus filhos. Que Jesus, ele vai te suprir de todas as formas, e você vai apresentar os seus pedidos e as suas orações com súplicas, com ações de graça. E se o dia mau chegar? E se a angústia chegar? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam esse versículo como um chavão, que tudo que eu planejar vai dar certo. Tudo que eu intentar vai dar certo. Tudo que eu traçar como plano e meta de vida vai dar certo. Vai vingar esse plano, vai dar certo. E não. Verso 12. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me auxilia passar por um período de escassez. Eu também posso passar um período de abundância, porque Ele, o mesmo, me susteve no momento de abundância, me susteve no momento de necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas sabe algo que está aqui, nesse verso 12 e 13?
que Deus, por vezes, Ele permite as necessidades em nossas vidas, para que nós estejamos no lugar de dependência, em um lugar onde muitas das vezes você tem que exercitar o largar o controle e entregar na mão de Deus. As necessidades muitas das vezes vêm para que nós estejamos no lugar que é devido, no lugar de dependência. Porque é no lugar de dependência que aprendemos e começamos a entender a soberania de Deus, a soberania daquele que tudo pode. Quando estamos autossuficientes demais, sabe? Quando pensamos, não, isso aqui eu conheço, eu tenho conhecimento sobre isso, eu tenho estratégias sobre isso, mas não é sobre sua estratégia, não é sobre o seu conhecimento, sobre o que você entende, é sobre estar no lugar de dependência. Muitas das vezes, a adversidade nos leva para esse lugar de dependência, um lugar onde simplesmente nós temos que confiar. Homens de pequena fé, aqui não está dizendo que eles não têm fé. Jesus não fala, homens que não têm fé, eles têm fé, mas pouca fé. Você crê em Jesus? Creio. Você crê em Deus? Claro. Mas você crê o suficiente que no amanhã Ele cuidará de você? Você crê o suficientemente para crer que no mês que vem Ele já está lá? Você crê o suficientemente para confiar que Ele cuidará de você? Temos que exercer a confiança em um Deus soberano. A ansiedade é a insegurança na soberania de Deus. Deus é soberano. Nada pode contender contra Deus e nada pode frustrar os planos de Deus. Ele é soberano. Esteja no lugar de dependência que este Deus soberano suprirá todas as necessidades. Amém? Feche teus olhos. Senhor meu Deus, perdoa-nos, Pai, por vezes termos um coração inseguro com relação ao futuro. Mas hoje, entregamos a nossa vida em Ti. O controle que outrora estava em nossas mãos e nós estávamos tentando fazer dar certo e nada fluía, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, na mão que tudo pode, nas Tuas potentes mãos, Deus. Que ansiedades em corações aqui hoje se torne pedidos de oração. Que orações se torne mudança de pensamento e sentimento, e consequentemente de comportamento. Sim, Deus, que essa palavra possa crescer, germinar, frutificar nos corações nessa noite. Nos ajuda, Pai, a abrir mão, a lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades e os nossos cuidados, pois cremos, Pai, saímos daqui com a fé revivada, com a fé revigorada, entendendo que o Senhor cuida de nós. Nos ajuda a cada dia mais a acreditar e crer que o Senhor nos sustentará. E se porventura, Deus, passarmos por necessidade, que nós venhamos entender o nosso lugar de dependência como filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Que Deus aumente a nossa fé. Irmãos, não ter o controle deixa a gente ansioso. Isso é uma verdade. Estava pensando aqui, olhando o copo do Igor e imaginando, se eu pegasse aquele copo d'água, eu não teria que me preocupar se ele iria virar em cima de mim, porque eu teria o controle dele. Agora, quando está fora do meu controle, eu posso ficar preocupado. E esse é o problema. A gente não vai ter o controle de tudo. Quem tem o controle de tudo é o soberano. Amém? Que Deus aumente a nossa fé em confiança naquele que cuida de todas as coisas. Se cuida dos pássaros, irmãos, a gente vale mais do que eles. Amém ou não? Aliás, a Bíblia diz que a gente vale mais do que muitos pássaros. Então, se Deus cuida deles, vai cuidar de nós também. Vamos ficar de pé. Obrigado, Igor, pela palavra. Obrigado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, isso é um mal que a gente tem que lidar todo o tempo, né? A gente pode estar vivendo hoje um tempo tranquilo, sem ansiedade, até que algo fuja do nosso controle. E a ansiedade vai bater na nossa porta. E a gente já sabe o que é que tem que fazer, sim ou não? O que é que a gente tem que fazer? Orar. Apresente diante de Deus sua ansiedade, através da súplica, da oração, com ação de graças. Então, é orar. Não tem outra maneira, não tem outra forma. É orando. Então, eu queria nesse momento chamar os diáconos e diaconisas aqui rapidinho à frente. Nós vamos encerrar esse momento abençoando, fazendo uma breve oração por cada irmão. E assim que você receber essa oração, você vai poder voltar para a sua casa em nome de Jesus Cristo. Mas nós gostaríamos de estar fazendo essa oração por cada um dos irmãos em nome de Jesus. Bia, você fica mais para esse lado aqui. Isso. Irmão Geraldo, mais para o lado de lá, para ficar bem distribuído.